Muito bem, meus amados irmãos e amigos, neste horário que nós temos um encontro marcado de segunda a sábado, mais uma vez aqui estamos para trazer a palavra do Senhor e que tem como título o que acontece quando não damos valor às coisas de Deus. Mateus capítulo 6 e versículo 33, para que a gente inicie observando esta mensagem. Quem falou? Jesus Cristo. Palavras que vieram dos lábios sacrossantos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele disse: buscai primeiro o reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Versículo 34. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Meus irmãos e amigos, observando esta palavra linda e maravilhosa do Senhor Jesus, nós colocamos esse título como uma pergunta. Quando não damos valor às coisas de Deus, o que acontece? Quando não damos valor às coisas de Deus, podemos enfrentar consequências sérias. E aqui nós temos alguns exemplos da palavra do Senhor, com versículos bíblicos para nossa meditação. A primeira coisa que acontece, perda da bênção. Você perde a bênção de Deus. O filho honrará o pai, e o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos exércitos a vós, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. Oferece-o ao teu governador, ou lhe seria agradável a tua pessoa? Diz o Senhor dos exércitos. Isso está escrito em Malaquias 1, 6 a 8. O filho honra o pai, o servo ao seu senhor. O pai diz: onde está a minha honra? E eu sou o Senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos exércitos. E vós, irmãos, sacerdote, povo, sacerdócio santo, igreja do Senhor, que desprezais o meu nome, diz o Senhor, oferece-o ao teu governador, seria aceito dele? Ou lhe seria agradável a tua pessoa? Diz o Senhor dos exércitos. Essa é a situação que começa perdendo a bênção de Deus, quando desprezamos a palavra, quando desprezamos as obras que Deus, o Senhor, tem nos dado para que nós possamos, glória a Deus, estar sempre atento o que diz a palavra. Porque depois dessa perda de bênção, vem uma coisa que acontece ao homem: a dureza no coração. O escritor aos Hebreus, capítulo 3, versículo 7 a 8, diz pelo que, como diz o Espírito Santo: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação no dia da tentação no deserto. É essa a palavra de Deus. Então, meus amados irmãos, nós estamos aqui nessa bênção do Senhor, pelo que diz o Senhor. Não devemos endurecer a nossa voz, dando ouvido sempre à palavra de Deus, porque se nós fecharmos os nossos olhos e os nossos ouvidos para a palavra de Deus, então diz: não endureçais os vossos corações, como na provocação no dia da tentação no deserto. Irmãos, amigos, a perda total da vida do homem, quando assim acontece. Perda da presença de Deus. Nós vimos lá em 1 Samuel, capítulo 4, versículo 1 e 22, e chamou a criança de Icabode, dizendo: foi-se a glória de Israel, porque a arca de Deus fora tomada, e por causa de seu
sogro e de sua mulher. Ou seja, quantos que estão perdendo também a glória de Deus, a presença de Deus? Foi-se, Icabode quer dizer, foi-se a glória de Deus. Já pensou? Chamou a criança Icabode, dizendo, foi-se a presença de Deus da tua vida, meu irmão, porque você não vem à igreja, porque você não participa do trabalho, você não ajuda, não serve de nada, não contribui com nada, é distante da obra de Deus. E aí, Icabode na sua vida. Foi-se a glória de Deus da sua vida. Isso é triste. Você não ouve o programa de rádio. O rádio está aqui, é seu. A igreja Missão Pentecostal é sua, foi Deus que te chamou. Chamou para que você venha ouvir a palavra. Me colocou aqui como um pastor, que eu nem me considero pastor. Me considero apenas um filho de Deus, escolhido para trabalhar gratuitamente, como Jesus disse. Porque pastor mesmo para mim é Jesus. Mas estamos aqui para nos submeter à palavra e consideremos uns aos outros. E os irmãos têm que me considerar como pastor mesmo, segundo a palavra de Deus. Mas você perde a presença de Deus. Chamou a criança de Icabode, dizendo, foi-se a glória de Deus de Israel. Foi-se a glória de Deus daquele que não ouve a palavra, daquele que não pratica a mensagem de Deus na sua vida. Vem as consequências espirituais quando sai a glória de Deus. Jesus diz em Mateus 13, versículo 12, porque ao que tem se dará, e terá mais, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Esta é a palavra. O que você tem é tirado de você. Você fica com o coração duro, distante de Deus, resmungando, dizendo coisas contra Deus e contra a igreja. Meus irmãos e meus amigos, a palavra é a verdade. Provérbios capítulo 1, versículo 24 a 25, diz o grande sábio Salomão, filho de Davi, porque eu os chamei e recusaste, estendi a minha mão e não houve quem desse atenção. Antes, desprezaste todo o meu conselho e não quiseste a minha repreensão. É uma coisa complicada. O homem fica distante, não participa de santa ceia, não participa do trabalho, não serve de nada, é um pau de lata, bem no meio, atrapalhando, dizendo que é crente, dizendo que vai morar no céu e não vai. Jesus diz, todo aquele que me negar, eu também o negarei diante de meu Pai que está no céu. Para você ir para o céu, para você ter a bênção de Deus, é necessário ouvir a palavra e dar valor o que Deus tem te dado. Deus te chamou, Ele mandou pregar e de fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E você ouviu a palavra, você veio para Jesus, depois, passados os tempos, do coração endurecido, por não estar querendo se dobrar diante de Deus, fica com o coração incircunciso, e aí começa as coisas darem para trás na sua vida. Aí de repente diz, eu estou assim nessa situação, não sei porquê, eu sou filho de Deus, eu aceitei Jesus. Você não aceitou nada, meu irmão. Para você aceitar Jesus, você tem que se tornar uma ovelha. Jesus disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Como é que você anda dizendo que é filho de Deus e não segue a Jesus? O que é seguir Jesus? Não, eu sigo Jesus do meu jeito, lá distante. Imagine um policial do quartel, distante, sem armamento, sem farda, sem nada, dizendo que é policial. Qual é o valor que ele tem? Ele tem que estar debaixo das ordens do seu coronel, do seu capitão, do seu comandante. Aqui nós temos um comandante, o coronel, o capitão é Jesus Cristo. Ele tem a sua casa de oração, para que você venha participar, para que você tenha a sua congregação e dizer, eu sou filho de Deus. Caso contrário, você não é filho de Deus, porque você não está seguindo Jesus. Irmãos, amigos, quando não damos valor às coisas de Deus, podemos perder a bênção, a presença e a comunhão com Ele. É preciso dar valor. Nós temos esse programa de rádio, às vezes tem irmão que nem ouve.
Tem deles que não sabem nem sequer conectar no aplicativo da rádio. Mas, na verdade, pergunte se ele conhece o TikTok, se ele conhece o Kawaii e outros mais. Ele conhece tudo, mas só vem para a congregação quando ele quer. Ele não dá valor à palavra de Deus, pois a palavra do Senhor deixa bem claro. Quando nós não damos valor às coisas de Deus, meu irmão, podemos perder a bênção, a presença e a comunhão com Ele. Deixe, meu irmão, de lado essas coisas. Deixe o mundo. Você foi batizado, foi convidado por Jesus, foi batizado, discipulado, preparado para andar no caminho do Senhor. E passa um tempo todo sem vir à congregação. Passa um bocado de dia sem dar valor às coisas de Deus. Aí quando começa as coisas dar para trás, mas eu não sei o que está acontecendo. Eu sou um filho, eu sou um servo, eu sou um crente fiel, eu sou mais crente que o pastor, eu sou mais crente que certos irmãos. Meu amigo, se conserte, como diz a palavra de Deus, se converta. Então, meus amados irmãos e amigos, aqui está o exemplo, o que você acha sobre a importância de valorizar as coisas de Deus. Seria necessário você se converter, aceitar a palavra, aceitar Cristo de verdade, se converter, ser amigo da igreja, amigo de Deus, amigo do pastor, amigo dos irmãos, para que possa ter o seu nome escrito no livro da vida. Caso contrário, vou dizer até que você pode, mas não pode ir para o céu. Essa é a verdade. Por essa causa nós nos preocupamos em estar aqui a levar você. Quando não damos valor às coisas de Deus, é como se estivéssemos rejeitando um presente valioso, muito valioso. Meus irmãos, quer ver a preocupação? Deus dizendo em Hebreus 2 e 3, desprezar a graça de Deus é coisa séria. Como escaparemos nós se não tentarmos para uma tão grande salvação, a qual, tendo começado a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Quer dizer, hoje nós ainda estamos confirmando. Quando não valorizamos a salvação, a graça e a palavra de Deus, estamos desprezando um presente incrível que Deus tem nos dado. Você quer observar os presentes que Deus tem nos dado? Dentro de Esperantina, com essa multidão de congregações de ladrões, e Deus abre as portas da missão pentecostal para que você possa glorificar a Deus gratuitamente, com liberdade, e você não dá valor. Tem um pastor que trabalha que não tira nada de ninguém, mas você não dá valor. Sabe quem que você dá valor? As coisas do mundo. Se vier um pastor de outro lugar para cá, ou mesmo um cantorzinho qualquer daí de outro lugar, já ali no ginásio poliesportivo, em algum lugar, vai encher de pessoas ali. Mas vai o pastor Bibi pregar aí, talvez não tenha essa multidão. Sabe por quê? Ninguém dá valor às coisas de Deus. Com isso, perdem as consequências espirituais. Vem Mateus capítulo 25, versículo 24 a 30, diz a parábola do servo infiel que não usou os talentos dados por Deus. Ele foi repreendido e perdeu a oportunidade de servir a Deus. Mau servo, infiel, porque tu não colocou pelo menos no banco para valorizar mais com o que ia render. Meus irmãos, amigos, tem pessoas que estão assim. Diz que é filho de Deus, mas está com o talento enterrado, guardado, não prega, não canta, não ora, não busca a Deus, não se congrega, não lê Bíblia e é mais crente que todo mundo. Vá para lá com esse tipo de coisa. Ele foi repreendido e perdeu a oportunidade de servir a Deus. Lá no Provérbio 29, ainda diz, o homem que sendo muitas vezes repreendido endurece a cerviz, de repente será quebrantado, e isso sem remédio. É coisa séria, não tem jeito. Pode repreender, pode falar, mas ele diz, bora irmão, para a igreja. Não, hoje eu não vou. Por quê? Porque eu não quero, ou porque eu não estou com vontade. Mas, segundo o que diz Romanos capítulo 8, versículo 6,
São duas vontades do homem, duas coisas que dirigem seus passos. O que anda segundo o Espírito é espiritual. O que anda segundo a carne é carnal. Ou seja, o Espírito é de Deus. A carne é coisas e obras que fazem do inimigo. Ou seja, quando você rejeita de estar se congregando, você está abraçando Satanás. É uma coisa triste. A rejeição da palavra de Deus, aquela contínua rejeição, pode levar a uma dureza no coração e consequências espirituais graves na vida das pessoas. Perda da comunhão com Deus. Você sabe o que o profeta Isaías chegou a falar? Isaías, o profeta messiânico, que falava a respeito de Cristo. Capítulo 59, versículo 1 a 2 diz: eis que a mão do Senhor não está encolhida, que não possa salvar, nem o seu ouvido que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobriram o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Que coisa lamentável. Deus com os braços abertos, as mãos abertas, os braços estendidos para você, lhe chamando: vinde a mim, todos que estiverem cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e assim encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. É o que Jesus diz. No entanto, as pessoas abandonam, deixam a congregação, não se convertem, e se vierem no dia de domingo, só no outro domingo. É o crente domingueiro, ou quem sabe de 8 em 8 dias, de mês a mês, de 3 meses. Faz vergonha a fé de uma pessoa assim, diante dos homens, imagine diante de Deus. Quando não damos valor às coisas de Deus, podemos perder a comunhão com Ele e a oportunidade de ouvir a sua voz. O que você acha, meu irmão, sobre a importância de valorizar as coisas de Deus agora? Você que está ouvindo essa mensagem, se conserte, se converta, venha para Jesus, e nós estamos aqui para lhe ajudar, com as portas do templo abertas, domingo, quarta e sexta, segunda-feira com o círculo de oração, e assim sempre servindo ao nosso Deus. Horário de culto, você tem a oportunidade de aprender a palavra, porque aqui nós estamos, pela misericórdia de Deus, com toda disposição, com toda serviço ao nosso Deus, com vontade de servir aos nossos irmãos, levando essa palavra ao coração de cada um daquele que receber. Porque se você receber, você está recebendo a Cristo, pois Ele é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, ou seja, é a palavra no seu coração, tá bom? Que Deus em Cristo os abençoe. Querido Deus e Pai que está no céu, em o nome de Jesus Cristo, Pai, nós estamos te pedindo pela tua bênção, pela tua ajuda, em favor de todos aqueles que nos ouvem, meu Pai, para que eles possam dar mais valor às tuas bênçãos dos céus. Em o nome de Jesus te peço e agradeço. Você que ora, diga amém, no nome santo de Jesus Cristo, nosso Salvador.